Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa escola dominical da revista da Betel. Esse trimestre, na revista da Betel, estamos estudando o movimento pentecostal, a história dele desde dali de Atos, capítulo 2, a ação do Espírito na igreja primitiva, a ação do Espírito no segundo século, a reforma, os movimentos pós-reforma, né, movimentos dos puritanos, movimentos da santidade, dos grupos wesleyanos. Chegamos semana passada a estudar o grande avivamento da Rua Azusa, que afetou a maioria das igrejas pentecostais que hoje existem, e até as neopentecostais que saíram do movimento pentecostal. Hoje, na lição 9, nós vamos abordar, semana passada falamos da Azusa Street, hoje nós vamos abordar o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. O Brasil, até a década do século XIX, início do século XIX, era uma nação puramente católica, não é? Que os portugueses trouxeram a religião deles para o Brasil, que era o catolicismo. O Brasil tinha mais de 80% da sua população se declarava católico. Isso mudou, né? Na década já de 80, o Papa João Paulo II teve no Brasil, foi a primeira vez que um Papa teve no Brasil, devido à preocupação do número de evangélicos cada vez crescentes. E hoje o Brasil é considerado quase que uma nação evangélica, né? Nós temos aí mais de 60 milhões de evangélicos, uma população de 240 milhões, 250 milhões de brasileiros. É uma porcentagem relativamente grande em relação que antes era católicos, né? Claro que nós também temos uma grande parte da nossa população que se diz católica e na verdade é espírita, frequenta centros e macumba. O próprio carnaval é também um movimento espírita de macumba, de chamar os Oxuns, Oguns e tudo mais. Então, nós temos aqui, vamos falar do movimento pentecostal, despertar que mudou uma nação e continua mudando. Vamos ao texto áureo. E Atos 19:6, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. A verdade aplicada é que cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito Santo não se apague. Esse texto que nós vamos ler é a referência, o texto de referência é Atos 19, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso e encontrou alguns discípulos que só eram batizados no batismo de João. E Paulo falou do Espírito Santo, a necessidade de se ter o Espírito Santo. A igreja sem Espírito está morta. A igreja sem Espírito é formalismo, é ritualismo. A igreja com Espírito é uma igreja viva, é um organismo vivo, que é aquilo que a igreja realmente deve ser. Atos 19:1, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, olha a pergunta de Paulo, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha, coisa triste, não é? Criam em Jesus, mas não sabia que havia Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E olha só, e Paulo impondo as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Atos 19, verso 6. Então, nós temos aqui como o Espírito chegou na cidade de Éfeso. Mas o nosso tema é falar como o Espírito chegou também no Brasil, né? Esse movimento
pentecostal, Assembleia de Deus hoje, que passa de mais de 20 milhões, só o Ministério de Belém tem em torno aí de 18 milhões, Madureira tem mais uns 12 milhões, não é? E depois nós temos outros movimentos com milhões, como a Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, nós temos vários movimentos pentecostais. Vamos então à introdução aqui da nossa lição, vamos falar do proto-pentecostalismo, os precursores do pentecostalismo no Brasil e, finalmente, o avivamento pentecostal no Brasil e concluiremos a nossa lição. Vamos à introdução. Nessa lição, nós abordaremos as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas no Brasil. As experiências pentecostais de Gunaving e Daniel Berg, os dois missionários que vieram, suecos, vieram para o Brasil, vieram dos Estados Unidos e chegaram em Belém do Pará. Eles chegaram aqui no Brasil e trouxeram, junto com eles, a evolução do pentecostalismo. Com a chegada desses dois missionários na cidade de Belém do Pará, onde ensinaram a doutrina pentecostal, 1911, foi a chegada dos missionários. Também em 1910 teve a chegada de um missionário italiano que estabeleceu a congregação cristã no Brasil. Vamos então falar do proto-pentecostalismo. Alguns teólogos chamam de proto-pentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia, falar em línguas, anteriores à vinda desses missionários pentecostais, Gunaving e Daniel Berg. Temos aqui alguns nomes para citar, como Fritz Matschilat, Paulo Malaquias e Pedro Graudin, entre outros. Falemos um pouco dessa experiência pentecostal de Fritz Matschilat. Ponto aqui de partida da nossa lição é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz Matschilat, já dá para saber, Fritz, o nome é da Alemanha, vindo da Alemanha, e chegou em 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso que já orava em línguas estranhas, esse alemão. Assim, podemos falar da particular importância de Fritz Matschilat para o pentecostalismo brasileiro. Pode ser ele um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas no Brasil, conforme o registro de Isael Araújo, de 2016, página 15. Diz ele, Fritz Matschilat nasceu em 27 de junho de 1879 na Prússia Oriental, Alemanha. Veio para o Brasil com seus pais em 1893, indo residir na cidade de Formosa, no Rio Grande do Sul. Fritz Matschilat foi pastor em Porto Alegre entre 1909 a 1920 e atuou como um missionário itinerante entre 1921 e 23, assumindo o pastorado da igreja em Panambi, onde presidiu de 1924 a 1949. Ele foi um pastor bastante piedoso e fervoroso, e segundo dizia uma de suas filhas, seu pai, quando orava, entrava em seu quarto, fechava a porta para buscar a Deus, ele orava não em alemão, nem tampouco em português, mas em línguas estranhas. Vamos falar também a experiência pentecostal de Paulo Malaquias, ainda entre outros, que nós chamamos de proto-pentecostais, proto quer dizer os primeiros pentecostais no Brasil, podemos citar também o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao evangelho com apenas 18 anos e começou prontamente a dar depoimento de sua salvação a todos quanto ele encontrava.
Malaquias era pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, também Rio Grande do Sul. Teve uma experiência pentecostal em 1908. Até então as pessoas não sabiam explicar esse fenômeno. Quem comenta é Emílio Conde, na sua obra do ano 2000, página 22. Na época ele mesmo não sabia que aquela extraordinária experiência, isso é Paulo Malaquias, se tratava do batismo no Espírito Santo. Somente mais tarde, quando ele entrou em contato com a Assembleia de Deus e se uniu a ela, foi que compreendeu que as suas experiências eram genuinamente pentecostais. Paulo Malaquias foi um pregador diferente dos outros. Todos afirmaram e reconheceram isso, porém ninguém sabia explicar o sucesso de sua pregação e a forma que ele usava para apresentar a mensagem, que não coincidia com a de outros pastores batistas. Sendo pastor de várias igrejas, Paulo Malaquias descobriu indícios que nessas igrejas haviam crentes pentecostais, por crença e por convicção, mesmo que tais membros não tivessem tal nome. E vamos à experiência também de Pedro Galdrim. Pedro Galdrim nasceu em Riga, na Lituânia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Pedro Galdrim desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900, no porto de São Francisco, Santa Catarina, com apenas 25 anos de idade, ao lado de mais 300 famílias. As experiências pentecostais de Pedro Galdrim fazia parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo, com a proeminência de línguas estranhas e do recebimento de dom de profecia no Brasil. Ele foi pastor da Igreja Leto Batista de Guaramirim, Bananal, em Santa Catarina. Galdrim foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia. Em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva à cidade, Galdrim passou a fazer parte da membresia também da Assembleia de Deus. Ismael Santos, em sua obra de 1996, página 30 e 31, menciona o irmão Pedro Galdrim: jamais viria alguém falar em línguas ou profetizar. A presença de Deus era tão real que às vezes o pastor Galdrim era surpreendido pela sua própria voz, entregando mensagens proféticas do coração de Deus para o seu coração. Ele profetizava para si mesmo. A experiência que você está passando é um prenúncio do nascimento de uma grande família. O que Deus queria dizer com isso? Somente 2 décadas depois, o irmão Pedro compreenderia que a grande família era o povo pentecostal que surgiria no Brasil. Muito bem, então aqui nós vemos o período inicial do pentecostalismo no Brasil, que é chamado por alguns teólogos pentecostais de proto-pentecostalismo. Procure saber mais sobre essas pessoas e também aproveite e também estude sobre o início da congregação cristã. Eu tenho no meu canal o movimento, a história do movimento pentecostal, tem uma pasta, chama a história do movimento pentecostal. Entre lá e ali nós falamos mais sobre também o início da congregação cristã no Brasil. Vamos ao ponto 2, os precursores do pentecostalismo no Brasil. No ano de 1910, os registros históricos, alguns homens já tinham tido, portanto, a experiência do batismo no Espírito Santo. Chegaram ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, e aqui está o início da igreja, congregação cristã, o italiano Luigi Franciscon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo. Logo após Luiz Franciscon, também chegaram em 1911 os suecos Gunnar e Daniel que organizaram as Assembleias de Deus. Então, enquanto Luigi Franciscon, o italiano,
focalizava na congregação cristã no Brasil, e você pode saber mais também lá no meu canal. Daniel Berg e Gunnar Wing focalizaram em fundar as Assembleias de Deus. Vamos falar mais da experiência pentecostal de Gunnar Wing e Daniel Berg, porque esses têm a ver com as Assembleias de Deus. Gunnar Wing foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar Wing passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, experiência que ele relatou com particularidades no seu livro Diário do Pioneiro, que eu recomendo você ler pela CPAD. Essa em carta referida ao Diário do Pioneiro, datada em 1º de abril de 1930, página 18, Wing relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wing descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus por ele para que ele pudesse receber o batismo com o Espírito Santo. Vemos então que Wing ficou convencido disso e falou à sua igreja, na época, Igreja Batista, que acabou excluindo ele. Vamos à experiência agora pentecostal de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wing, iniciou um movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos, posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, Louis Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se do país em meia viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo, e Deus ouviu sua oração, selando com a promessa. Falemos também de Louis Petrus, que orou por Daniel Berg. A experiência pentecostal desse pastor sueco, Louis Petrus, desempenhou um papel decisivo na formação e no desenvolvimento também pentecostal em seu país, na Suécia. No empenho do pastor Louis Petrus foi determinado para impulsionar o desenvolvimento de liderança nas Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina pentecostal. Portanto, Wing e Daniel Berg, que eram suecos, vieram para o Brasil e ali fizeram parte fundaram a Assembleia de Deus, né? O pastor Louis Petrus também visitou o Brasil e foi interpretado por eles com a graça do Espírito Santo. Vamos continuar agora o ponto 3 da nossa lição, falando do avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho que foi desenvolvido por esses missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Falemos da chegada deles. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, debaixo de uma mensagem profética, deixaram os Estados Unidos e decidiram vir ao Brasil, onde ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, num idioma desconhecido, eles falavam sueco ou inglês, né, e foi denominado de Pará. Quando eles ouviram a profecia denominada Pará, foram até uma biblioteca a fim de pesquisar o lugar citado por Deus na profecia, e após constatar que se tratava de um estado do norte do Brasil, eles desembarcaram em solo brasileiro em novembro de 1910, incendiados pela chama pentecostal. Ali logo surgiu um movimento que mudaria a realidade espiritual do país. Conta-se que Daniel Berg trabalhava e Gunnar Wing ficava
aprendendo português. E depois, à noite, quando Daniel Berg chegava, ele explicava o português para Daniel Berg. As primeiras chamas desse avivamento, os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, foram acolhidos no porão da primeira igreja batista. E lá nessa igreja batista que pregaram sobre a doutrina pentecostal. E fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu, conforme Atos 2:39. Isso aconteceu em junho de 1911, à 1h da manhã de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém. A irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. E esse fato gerou uma discussão na igreja que culminou na expulsão de 19 membros da igreja batista, inclusive Wing e Berg, o qual fundaram então as Assembleias de Deus, não é? Isso aconteceu em 11 de junho, no dia 18 de junho foi fundada as Assembleias de Deus. E assim nasceu as Assembleias de Deus, após seu surgimento em Belém do Pará, em 1911, a princípio, ela foi chamada de Missão da Fé Apostólica, o Apostolic Faith, igual à igreja da Azusa Street. Mas em 1918, então, eles aderiram ao movimento chamado Assembleias de Deus, não é? Então, essa Missão da Fé Apostólica, que foi chamada de 1911 a 18, foi o início das Assembleias de Deus. E ela teve um crescimento acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão que nasceu em Belém do Pará alcançou muitas vilas, cidades, até chegar aos grandes centros urbanos do Brasil e se tornar a maior denominação pentecostal do mundo, as Assembleias de Deus. O bispo Ides Carmo, que comenta essa revista, em sua obra de 2020, página 8, diz: as Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre grupos mais simples da população brasileira. A história mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunnar Wing enfrentaram muitos problemas, como o obstáculo do idioma, os riscos da floresta, os males tropicais, perseguições, além das penúrias às quais lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja, eles vieram por fé. O auxílio missionário, no entanto, o Senhor enviou ao Brasil e supria as suas necessidades, conforme Filipenses 4,19. Vale dizer também no seu diário do pioneiro que Gunnar Wing pegou malária algumas vezes, não é? E às vezes os cultos eram feitos à noite e os batismos às 11 horas da noite para evitar perseguição dos católicos que vinham com tochas contra eles ali, perseguindo. Várias vezes Gunnar Wing teve que sair pela janela de uma casa por causa das pessoas que o cercavam e ficar escondido na mata até que aqueles que odiavam fossem embora. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing se instalaram então em Belém do Pará, dando início assim à história das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, vamos à conclusão. O movimento cresceu, né? E cresceu muito mesmo. Já em 1924 já tinha chegado no Rio de Janeiro, a igreja de São Cristóvão e São Paulo, quer dizer, veio do norte para o sul, mas foi se expandindo rapidamente. Uma das coisas que eles ensinavam, e era básico, e até hoje é básico, era o seguinte: as 4 colunas que eu chamo do pentecostalismo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus há de voltar. Olha só, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus há de voltar. Essas são as 4 colunas do pentecostalismo brasileiro. A experiência pentecostal, então, chegou ao Brasil antes mesmo de Gunnar Berg, Daniel, falamos, né, do italiano, mas
Eles foram os que trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo e na história das Assembleias de Deus no Brasil. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição e que você também possa ler o Diário do Pioneiro, né? De Daniel, também de Gunaving. Há um livro também de Daniel Berg, que a CPAD publica, e que você deve buscar isso e conhecer a história, a origem, os testemunhos emocionantes de cura, de milagres, de batismo com o Espírito Santo. Diz que, na verdade, eles faziam, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, eles faziam 3 apelos em cada culto, um para a salvação, outro para a cura divina e outro para batismo com o Espírito Santo. E o da salvação às vezes vinha primeiro, depois o da cura e depois do batismo, mas depois eles também invertiam, às vezes chamavam primeiro as pessoas para serem curadas, alguns depois de ver os milagres e cura, aí aceitavam a Cristo, e depois eles convidavam as pessoas para orarem por batismo com o Espírito Santo. Por isso as reuniões tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Muitos cultos que começavam à noite, para evitar a perseguição religiosa que havia, se estendia até 11, meia-noite, por causa que era orando primeiro pela cura, depois os testemunhos de milagres, aí sim a salvação, não é? E às vezes a salvação vinha primeiro, o convite para aceitar a Cristo, depois pela cura. Eles alternavam esse cura e salvação. Às vezes cura era primeiro, depois salvação, outras vezes salvação primeiro, conforme o Espírito dirigia. Mas depois de orar pela cura e pela salvação, ou pela salvação e cura, eles oravam sempre, todos os cultos, para que as pessoas recebessem a experiência pentecostal, o batismo com o Espírito Santo. Se nós mudarmos os nossos cultos e voltarmos a essas bases de orar por cura, de orar por salvação, de orar também para que as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo, era isso que fazia a igreja crescer. Hoje tem igreja que prega, nem mais apelo faz as pessoas para aceitarem Cristo, né? Só fala, volta no outro culto. Não ora também mais pelos enfermos e muito menos por batismo com o Espírito Santo, que ficou essa oração para os cultos de vigílias, né? Ou para buscarem o poder do Espírito Santo nos cultos de vigília. Mas a grande verdade é que se cada culto público nosso voltasse a fazer apelo para que as pessoas fossem curadas, apelo para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo, recebesse a salvação, isso faz com que as igrejas de fato cresçam. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, e se você ainda não assinou o nosso canal, que você subscreva, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, entre em nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.500 vídeos para você. São bastante vídeos para você estudar. Nós temos também aulas de escola dominical das 5 escolas dominicais da CPAD, da Betel, da CADB, somente no nosso canal você encontra isso, olha, revista CPAD, revista da Betel, revista da CADB, revista da Central Gospel e também revista da Conimadeb, que é a Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Bom, eu espero que você explore o nosso canal, que você estude as lições de escola dominical, que você se aprofunde no conhecimento da santa e gloriosa palavra de Deus e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Outra coisa, nosso canal tem toda a Bíblia comentada para você. É o primeiro canal aí que tem toda a Bíblia comentada. Você clica na foto redonda,
vai descendo, são 252 pastas, desce todas até chegar na primeira pasta lá embaixo, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai subindo até chegar no Apocalipse, depois em Gênesis, a Malaquias, as primeiras 77 pastas, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.